TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, tudo bem? Começa agora o seu programa de esportes de todas as segundas-feiras. No Resenha de Artilheiro de hoje, vamos falar sobre o resultado do Fortaleza contra o Cuiabá pela Série A e do Ceará contra o Brusque pela Série B. Os dois perderam. Nasceu Ferroviário, começou bem, mas também perdeu para o Atlético em Minas Gerais, na cidade histórica de São João del Rei, 3-1. O Floresta joga daqui a pouquinho contra o Náutico nos Aflitos, lá em Pernambuco, às 20 horas. E na Série D, nenhum dos nossos representantes perdeu. O Iguatu empatou, o Atlético Cearense e Maracanã venceram seus confrontos. Nós vamos tanto apresentar os gols, os melhores momentos, as entrevistas e vamos ter os comentários de ninguém menos do que ele, bem novinho, já consagrado, tudo bem, Paulinho? Carlos Henrique Costa. Muito bem. Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo mais uma vez à sua casa. Até demais. Estamos juntos, Paulinho, para falar desse fim de semana que não foi nada bom, né? Nem para Ceará, nem para Fortaleza. Esse apagão que teve no Fortaleza é algo a se analisar muito bem. O do Ceará também a gente esperava uma vitória que podia levar o Ceará até para o G4, mas isso não aconteceu. A gente vai analisar tudo por aqui. Começando com o Ceará Sporting Clube, no Hercílio Luz, o Ceará enfrentou o Brusque e perdeu por 1-0. Vamos ver. O gol do Brusque foi esse aí, de Marcos Serrato. Chute mascado na defesa e ele aproveitou para dar um toquezinho sutil para o canto direito de Richard. 1-0 foi o placar final. Bem, aí foi um dos lances, não é? Não foi. A gente vai ver o gol agora nos melhores momentos. Foi um lance de perigo do Brusque, não é? E aí, Carlos Henrique Costa, o Ceará teve mais volume de jogo, o Ceará chegou um pouco mais, teve. Tá aí o gol, não é? É isso aí? Não. São os lances da partida, né? Exatamente. É importante a gente analisar, Paulo, porque a gente tem um campo extremamente ruim, né? Você nota que, principalmente ali próximo das duas áreas, né? Das duas pequenas áreas, tanto do lado de um lado quanto do outro, o gramado é bem ruim, é bem gasto, né? Então tá aí o gol do Brusque, né? O gol que... Impedimento, né? Foi marcado aí, foi anulado. Foi impedimento, esse aí não foi o gol, não. Foi um anulado, gol que foi impedimento. Mas é importante analisar que esse gramado aí, nesse gramado lá no estádio em Santa Catarina, a bola não rolava de jeito nenhum. Você notava ela dando pequenos kicks. Isso, de fato, atrapalhou o futebol do Ceará. Mas, como a gente fala, né? Não é para botar culpa no gramado. O Ceará foi incompetente e não conseguiu fazer esse placar, né? O Ceará era mais os dois estão no mesmo gramado, né? Exato. E o Brusque, de uma forma ou de outra, não vinha numa sequência muito ruim, de 10 jogos sem vencer. Então, assim, como o torcedor estava até falando nas redes sociais, o Ceará parece que estava ressuscitando os mortos, né? Isso aconteceu com o Ceará e aconteceu com o Fortaleza contra o Cuiabá também, mas desse jogo é importante a gente falar o quanto o Ceará foi desatento, né? O quanto essa falha foi prejudicial para o Ceará, que se distanciou um pouco mais do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para a gente dizer que está tudo acabado, porque o campeonato ainda é muito parelho, né? Então tem uma distância muito pequena entre o Ceará e o G4, se eu não me engano são 3 ou 4 pontos, então assim, é importante ficar atento para que essa sequência seja melhor aproveitada pelo Ceará. A gente sabe que competição de pontos corridos você tem que aproveitar a sequência, tem que embalar várias sequências, para que isso, de uma forma ou de outra, beneficie o Ceará lá no fim da competição. O Anderson Batatais, né, que esteve à frente do time, né? Parece que o professor Mancini fez falta aí. Total. Assim, mesmo assim, a gente sabe que o Mancini não estava em jogo, não estava no estádio, né? Ele pode viajar com a equipe, mas ele não pode ficar no estádio. Mas ele estava em comunicação com a comissão técnica do Ceará, né, com o Anderson Batatais. Então, assim, a comissão técnica tinha o aval do Mancini, as substituições foram feitas com o aval do Mancini, mas não surtiu efeito, né? E, assim, o Anderson Batatais, que é extremamente criticado por parte da torcida, comandou o Ceará e nesse resultado aí, acho que o que o torcedor tem que analisar, além do resultado, além do revés da derrota para o Brusque, é o desempenho do Ceará em campo, que também não foi muito bom, não. Pois é, o Ceará disparou 17 chutes a gol, né? Foram 17 chutes em direção ao gol, o Brusque 12.
chutes aleatórios, né? Por rumo do gol. Agora, chutes a gol, o Ceará teve 3, o Brusque 1. Né? Quer dizer, praticamente o que foi... redundou sem gol, exatamente. Posse de bola do Ceará, 52%, o Brusque, 48%. E passes, 335 do Ceará e 331 do Brusque. Um jogo parelho com o Ceará, levemente, não vou dizer superior, mas tendo um pouco mais de domínio de bola, resultou num pouco mais de arremate, mas o time padece de um problema que lhe acompanha ao longo dessa temporada, que é produzir, mas não concluir a gol. Efetividade, né, Paulinho? E a gente fala isso não é de hoje, não, é desde a temporada passada. O Ceará não tem efetividade suficiente para conseguir emplacar uma série de resultados. A gente viu o Ceará chegar ao G4 da Série B nesse ano, né, o que não aconteceu desde 2022, quando o Ceará caiu, mas a gente viu o Ceará entrar no G4 pela efetividade. A partir do momento que o Ceará foi efetivo, conseguiu balançar as redes e conseguiu uma sequência de 3 ou 4 vitórias, o Ceará conseguiu chegar no G4 da Série B. Então, o que o Mancini precisa atentar com os seus atletas é que para conseguir o objetivo principal do ano, e eu não falo, eu falo até que esse objetivo é maior do que campeonato estadual e a própria Copa do Nordeste, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará precisa emplacar uma sequência de bons resultados, o Ceará precisa conseguir vencer reiteradas vezes, vencer um jogo atrás do outro, para que assim consiga fazer aquela gordurinha e consiga se firmar no G4 da Série B, Paulo. Quando era criança, tinha uma história de que, ainda hoje, né? É muito atual. Quem não faz, leva. Foi o que eu disse. A história da intensidade, né? Com efetividade, concluindo a gol. Né? Isso é uma regra muito básica de quem quer vencer. Foi o que eu disse, inclusive lá em casa, quando eu estava assistindo com a minha noiva e com alguns amigos, quando o Ceará tomou o gol, quem não faz, leva. O Ceará teve chance, chegou a assustar o goleiro do Brusque, mas não marcou, não fez a rede balançar. Então, quem não faz, leva. Foi o que aconteceu com o Ceará. Agora, aquela entrada ali, o gol do Serrato, ele, de repente, descobriu uma bola, tudo bem que foi uma bola resvalada, mas, de repente, o jogador se descobre, tem um mais ou menos livre e aquele que arremata, que faz aquele toque, no caso do Serrato, ele entra sozinho, sem marcação alguma, né? Parece que falta ali um entendimento, uma compreensão de proximidade, de cobertura da zaga do Ceará, né? Principalmente no lance do gol, que foi muito característico do que sofreu o Ceará ao longo do jogo, não concluindo de maneira como o torcedor gostaria e, infelizmente, recebendo um gol como também o torcedor não gostaria. Erro de defesa ali também, né? Você vê que o jogador está livre da marcação da defesa do Ceará e assim, é uma série de erros que culminam no gol do Brusque, né? O erro principal do Ceará não conseguir fazer o gol nas oportunidades, que acredito que o Ceará tivesse marcado em alguma dessas chances antes do gol do Brusque, o termômetro da partida teria sido outro, né? E aí ele consegue passar por toda a marcação, a defesa bate cabeça e o gol do time catarinense. É aquela coisa que eu falei, quem não faz leva e para isso precisa ser analisado, precisam ser analisados esses pontos, né? Esses pormenores que fizeram com que o Ceará perdesse o jogo. Falta de atenção, falta de marcação e também o emocional, né? Que conta muito numa partida como essa. Você vê que a bola não vai entrando, você não consegue marcar o gol e aí você dá chance para o time adversário abrir o placar e, consequentemente, ser campeão da partida. Eu ficava com uma pulga atrás da orelha, o Ceará conquistando bons resultados, chegou ali no G4, depois ficou às margens ali, olhando para a dianteira da classificação, mas o Ceará não me convencia, como ainda não me convenceu plenamente. Naturalmente, é um trabalho em construção, não deixa de ser em construção. Muitos times, eles começam a reagir muito positivamente dentro da competição, depois da metade, no segundo turno. Pode ser que isso aconteça com o Ceará e aí as chances para ascender a Série A, elas passam a ser muito mais reais do que agora. O Ceará chegou lá, mas eu sentia, e aí eu não sou o dono da verdade, mas sim, como observador, aquele que observa o Ceará, o Fortaleza, e também gosta de assistir os jogos dos nossos times nas séries C e D, que daqui a pouco nós vamos mostrar, o Ceará deixava muito espaço para o adversário. Contra o CRB, foi realmente um retrato do que é o Ceará, com possibilidade de chegar, com jogadores decisivos, jogadores importantes, que sabem jogar, mas às vezes uma inconsistência na liga da marcação, nas linhas,
né, na transição, quando o adversário vinha na transição dele para atacar, o Ceará tinha uma certa, e tem uma certa fragilidade quando se fala em nível de Série B e nível de Série A. Porque quem está pensando em ir para a Série A tem que jogar como clube de Série A. Sim. Né? Sim. Então, eu não sei se eu estou equivocado, mas é um sentimento que eu tenho. E é importante falar isso porque em que o Castelão agrada os treinadores de Ceará e Fortaleza? Porque a bola corre mais rápido, assim como no PV, né? A grama é mais linear e ela corre mais rápido. E aí, além da bola correr rápido, os atletas precisam estar atentos a isso, né? Porque o passe de bola mais rápido, a jogada mais rápida, a jogada mais trabalhada, só que essa proximidade dos jogadores, ela ajuda muito, porque você pega o adversário desprevenido e consegue construir a jogada até conseguir resultar em gol. Então, esses espaços, eles de uma forma ou de outra, eles atrapalham o desenrolar da partida, pelo menos para o time que quer vencer, como era o Ceará. Para o Brusque, ali, qualquer resultado estava valendo. Um empate para o Brusque já era considerado uma vitória, até porque o Ceará é um dos favoritos a conseguir o acesso para a Série A. E o que disse o auxiliar técnico Anderson Batatais sobre o jogo? Vamos ver. Não conseguiu produzir, na verdade, para conseguir uma vitória aqui hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar agora forte, firme, para vencer os jogos dentro de casa, para que a gente possa voltar, melhorar na tabela, né? E chegar dentro daquilo que a gente espera, que todo mundo espera, que o torcedor espera, que os diretores esperam, que nós esperamos também, que é brigar na parte de cima. O que você achou que faltou hoje para o time do Ceará para conseguir sair daqui com a vitória? Acho que a gente não conseguiu encaixar o jogo que a gente queria, né? Dentro da estratégia que foi traçada, foi treinada. Nós tivemos várias dificuldades nas triangulações defensivas, né? Até tivemos um pouco mais de volume, mas a gente penava, né, no último terço do campo com as nossas escolhas. Então isso, o adversário começou a sair no contra-ataque, jogando em casa, nós começamos a dar o contra-ataque para o adversário, porque a gente tinha que propor o jogo pela grandeza do grupo, e numa dessas bolas, um bate-rebate acaba sobrando para um atacante colocar no canto do nosso gol. Isso aí é interessante falar nisso, porque ele falou em jogar em casa, voltar para os jogos de casa e emplacar a sequência na Série B. Vai de conta exatamente aquilo que eu estava falando, de ter uma sequência de resultados positivos. Mesmo que vá para um jogo contra o Brusque e não consiga vencer, mas que consiga um empate. Né? Então, essa pontuação ela é importante para que, no fim das contas, a gordurinha que a gente fala da Série B, ela seja proveitosa para o Ceará e o acesso seja bem possível para a equipe alvinegra. Ele falou, propor o jogo, né? pelo porte do Ceará Sporting Clube. Como se fala em propor o jogo, é realmente agredir, no sentido esportivo, né? O adversário. E agredir o adversário, ir para cima do adversário, significa, digamos assim, deixar espaços nos seus flancos. Então, é preciso compreender que, como time grande precisa atacar e como time grande precisa se defender. Sim. Não pode atacar como time grande e voltar para defender como time intermediário. Né? E até porque o Ceará, como eu falei, é um dos favoritos, né? Então o Ceará tem que se portar como um dos grandes da Série B. Você vê o Santos aí, né? O Santos começou até bem o Campeonato Brasileiro da Série B, mas aí emplacou uma sequência de resultados negativos, desceu completamente da parte lá do G4, né? Então, é isso que eu falei. Tem que se portar como time grande, tem que propor o jogo e tem que ser efetivo. Eu acho que essa forma aí, o Ceará não consegue o acesso para a Série A do ano que vem. E aí, essa tabela, Carlos Henrique? Será já ali beijando a segunda página? Mas tudo bem, vamos acreditar, né, Ksuva? O que você acha aí dessa exatamente aquilo que eu te falei. Olha só a diferença do Ceará, que é nono, para o Goiás, que é o quarto colocado. São 3 pontos. Então, assim, uma vitória do Ceará na próxima rodada já coloca de novo o Alvinegro na briga pelo G4 da Série B. Óbvio que a gente sabe que o difícil não é você chegar, o difícil é você se manter. Então, assim, o Ceará precisa ir por partes, né? Primeiro, conseguir ascender a esse grupo de 4 melhores da Série B, para a partir daí conseguir manter esse resultado com uma vitória atrás da outra, ou com um empate. Ou, de verdade, o Ceará precisa pontuar, né? Não pode desperdiçar alguns pontos que contra o Brusque, por exemplo, a equipe que está na zona de rebaixamento. Né? É o velho campeonato de 3 pontos, né? A distância também para o 15º são 4 pontinhos. Sim. A distância para o G4 são 3 pontinhos, ou seja, é preciso, como você muito bem disse,
é o básico, é pontuar, né? Se manter pontuando, indo enfrentar um time fora de casa, se há ali, de repente, uma percepção de que aquele time cresceu porque está dentro de casa, se não dá para fazer, não leva. Pois é. Não é menosprezando, Paulo, não é menosprezando a equipe, a gente sabe do trabalho, a gente sabe como o Brusque, ele conseguiu esse resultado positivo em cima do Ceará. Mas jogos do Vozão contra o Brusque, CRB, Ituano e Guarani, e até o Botafogo de São Paulo tem que trazer ponto. Tem que trazer ponto, nem que não vença, mas tem que trazer pelo menos um ponto jogando fora de casa para que esse montante no final seja positivo para o Ceará. É o Brusque que tem o Olávio, que é do Atlético Cearense. Olávio, grande Olávio. Daqui a pouco a gente vai falar, o Atlético Cearense está aí reagindo, está na segunda colocação. Graças ao Ari, né? Que é o dono e atacante do clube. Emplacou o homem. O homem voltou à adolescência numa velocidade imensa, sofreu um pênalti, fez um gol. Muito bacana. Né? É um monstro, é um raio. Aí faz aquela comemoração da dele, águia. Né? Pois é, muito legal. Olha, o Vovô volta a campo quinta-feira, 21 de junho, 20h30, contra o Sport Recife na Arena Castelão. Aí um gramado beleza, dentro de casa, adversário dificílimo, tudo bem, mas tentar pontuar. Aí realmente não tem outro pensamento que senão os 3 pontos. E aí, assim, o termômetro desse jogo seria muito essa partida contra o Brusque, né? Se o Ceará tivesse emplacado uma vitória, acredito eu que o Castelão ia estar entupido de torcedores, ia ser carga máxima de ingressos, né? Ia ser número máximo de torcedores. Porém, entretanto, todavia, como o Sport, como o Ceará não vem de uma vitória, né? Vem de 2 derrotas, na verdade, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, talvez a gente não tenha um público muito grande, mas acredito que a gente deva ter um público muito bom nesse jogo e que o Ceará precisa aproveitar, né? É um grande adversário e é um jogo também para se firmar na Série B do Campeonato Brasileiro. Vencer um dos grandes, vencer uma equipe difícil, vencer um dos candidatos ao acesso para a primeira divisão diante do seu torcedor para trazer de volta aquela sinergia com a torcida e aí, assim, o Alvinegro de Porangabuçu conseguir emplacar na Série B. Então, o professor Mancini vai circular aí, fazer algumas mudanças, deve fazer, né? Ele que está de volta, né? A primeira mudança é ele que volta ao comando técnico do Ceará, já que ele foi suspenso na partida passada por ter empurrado ou jogado a bola no gandula do Vila Nova. Então o Mancini foi expulso e aí quem comandou foi o Anderson Batatais, só que nesse jogo o Mancini volta e aí já pode comandar de perto o Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu. Vamos torcer para que essa mudança aí, pelo menos na beira do campo, consiga resultar em algum efeito dentro de campo. A diretoria, inclusive, tem que trabalhar, porque pode perder aí nos próximos meses o Eric Puga, né? E existe esse interesse do Corinthians, Paulo. Já houve essa sondagem, existe uma conversa. Levantou o sarrafo do que pode pagar, 3 Pois é. Existe uma conversa já bem avançada entre o Eric Puga e o Corinthians. Mas é aquela história, enquanto ela não está concretizada, não dá pra gente meio que expor nada. O Corinthians que também foi atrás do Santos, goleiro do Fortaleza, que não conseguiu ser titular, né, nessa vinda ao futebol cearense, né? João Ricardo com boas atuações conseguiu se manter conseguiu se manter na posição, mas o Corinthians está buscando se reformular aí para essa sequência de Série A e um dos nomes a serem procurados era o Eric Puga, que também no começo do ano despertou o interesse do Cruzeiro, né? Houve aquela sondagem também, mas nada muito forte. O que se sabe é que o Corinthians tem interesse no Puga, mas ainda não existe uma proposta oficial junto ao Ceará. O Puga ainda está seguro no Ceará, né? Olha aí, o Puga não é uma pulga atrás da orelha, ó. Trocadilhozinho. Olha, o Atlético Cearense meteu 2-0 no Souza da Paraíba, lá no estádio Domingão, em Horizonte. Vamos ver um pouquinho do jogo. Os gols do jogo foram marcados por Ari aos 7 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro do Dinossauro cometeu penalidade no jogador. Ele cobrou firme, forte e perfeito. O segundo gol veio aos 15 minutos da segunda etapa. Alan Fabrício. Olha, esse jogo aí carimbou muito, né, o que o Ari ainda é. Um grande jogador. Tem uma capacidade imensa de ataque, o cara que conhece, sabe cabecear, enfim, é consagrado. Por onde ele jogou, nos clubes que ele passou, por aí afora, né, no estrangeiro, né, como diria o vovô Israel, que Deus o tenha, ele é um especialista em fazer gol e em liderar a equipe. O Ari é um líder nato, né? E quando o Ari começou a jogar pelo próprio clube dele, surgiu até aquela brincadeira, né? O que será que o técnico vai dizer para ele quando for tirar ele de campo, quando for substituir? Mas
ele demonstrou, Paulo Sérgio, que é um jogador ainda apto para partidas de alto nível, né? Jogou contra o Souza, conseguiu aí essa vitória, né? E não só nessa última partida, mas ele vem mantendo uma sequência muito boa, né? E vem conseguindo, de fato, trazer bons resultados para o Atlético Cearense, que já disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Só que com aquela sequência de maus resultados e também até a questão financeira que atrapalhou muito a equipe na reformulação durante a Série C do Campeonato Brasileiro, eles voltaram para a Série D, né? Então, o Atlético Cearense é uma equipe muito bem montada, muito bem administrada, só que agora precisa manter também a sequência de bons resultados e ser decisivo nos momentos corretos. Pois é, o Ari que jogou na Holanda, jogou na Rússia. O Ari jogou nos dois principais clubes da Rússia, né? O Spartak e o Lokomotiv. Antes dele voltar aqui para o futebol cearense, ele era atacante do Spartak de Moscou. E chega lá, ele é ovacionado. Ele é ovacionado, ele é ídolo na Rússia, então... O Ari podia estar num time time grande desse aí, tranquilamente. Tem bola, né? O que eu acredito muito, Paulo, é que no caso do Ari, a idade dele talvez tenha prejudicado a ida dele para um clube maior aqui no Campeonato Brasileiro, né? Um clube até de Série B ou de Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol, para isso, ele tem. O problema é que a idade pesa muito, né? Então, para um clube, digamos, grande da Série B do Campeonato Brasileiro, para um clube grande da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez não seja tão pertinente contratar um jogador da idade do Ari, que tem seus quase 40 anos, entendeu? Tem seus 30 e poucos anos. Então, é um jogador que está muito bem aqui no seu clube e o clube precisa muito dele. Então, assim, essa via de mão dupla tem sido positiva por aqui também. Eu levava ele para o Ceará ou para o Fortaleza? Eu também levava, mas o negócio é os dirigentes que não levam, né, cara? Bem, o Atlético Cearense volta a campo quinta-feira, 20 de junho, 20 horas, contra o 13 de Campina Grande, lá no estádio Amigão. E em jogo realizado na tarde deste domingo em Maracanaú, o Maracanã bateu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-1 lá no estádio Almir Dutra, repito, em Maracanaú. Veja. O tricolor potiguar abriu o placar com Ian, mas ao perder um jogador ainda na primeira etapa, acabou sofrendo empate. Índio Potiguar marcou para o Maracanã. E no finzinho do jogo, Guilherme virou para o time da casa. Final, Maracanã 2, Santa Cruz, do Rio Grande do Norte 1. Nunca tinha visto um gol, acaba rezando, né? De joelhos. Muito legal, muita fé aí, a bola entrou, né? De se ressaltar, Paulo, o trabalho que o Júnior Cearense vem fazendo na frente do Maracanã, né? Ele volta aí depois de fazer um grande planejamento junto à prefeitura, junto aos dirigentes do Maracanã. E é importante essa manutenção de trabalho do Júnior Cearense, né, que já vem há mais de uma temporada comandando a equipe de Maracanaú e aí consegue bons resultados, né? O que se vale na Série D, além da sequência que a gente fala muito aqui, é a sorte, né? Os times precisam contar com muita sorte e muita persistência, até porque a gente sabe que os gramados são difíceis, as viagens têm logísticas muito complicadas, então a equipe do Maracanã precisa se preparar muito bem para conseguir, de fato, desempenhar um bom futebol na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Iguatu foi a Açu enfrentar o Potiguar no Edgarzão e empatou em 0-0. O próximo jogo do Iguatu é contra o Maracanã, quarta-feira, 26 de junho, 19 horas. Iguatu e Maracanã, lá no Morenão, no Elmo Moreno, em Iguatu. E a classificação jogo difícil esse. D, como é que tá? Olha aí o Atlético, onde é que tá? De repente, né? Engatou aí uma série de vitórias. Mas olha como está embolado. O único que abriu vantagem foi o 13. Atlético, Iguatu, o América e o próprio Santa Cruz de Natal têm amplas chances aí de... 3 pontinhos de diferença, exatamente. 2 ali. Os Maracanã venceu e se dá uma caprichadazinha chega. Maracanã com a vitória aí consegue dar uma assustada, né? Tem que manter a sequência, é aquilo que eu falo, né? O Júnior Cearense, ele vem fazendo um trabalho importante e manter essa sequência também talvez seja necessário para o Maracanã conseguir figurar melhor na Série D. Mas os únicos que estão fora completamente aí dessa briga daqui são o 13 e o Potiguar. O Potiguar que já está lá embaixo, dificilmente consegue brigar, só um milagre, e o 13 que já está lá na frente com 8 pontos de distância para o segundo colocado. Intervalo no seu Resenha de Artilheiro. A gente volta já já.
Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. E agora, no segundo bloco, vamos de Leão. O Fortaleza foi a Cuiabá e sofreu uma das mais fragorosas derrotas de sua história, da era Vojvoda, digamos assim. 5-0 para o Dourado. Vamos ver. Que resultado, hein? Que resultado complicado para o Fortaleza, viu, Paulo? Deu áudio? Aí foi o primeiro gol. Pois é, um gol logo no começo da partida, né? O que desestabilizou todo o elenco do Fortaleza, Paulo Sérgio. Você nota que esse gol aí, ele já deixa o Fortaleza bambeando na partida, né? Aí mais um gol, você nota a desatenção da equipe do Fortaleza durante toda a partida e esse golaço aí. Aí eu acho que o gol do Ramon é algo absurdo mesmo. Primeiro foi do Cleison, agora do Ramon e vem do Jonathan Cafu. Olha a bola, o Tinga cabeceia e o Ramon nem olha, ó, só mete a bicuda. O João Ricardo não tinha o que fazer. No replay dessa partida, a bola passou a menos de um dedo da trave, então não tinha o que o João Ricardo fazer. Ele estava meio encoberto também, né? Exatamente, a visão dele estava bem prejudicada. Mais um gol aí no primeiro tempo, ó, vacilo completo do João Ricardo. Emocional muito abalado por conta desse resultado. No kick da bola, ele foi traído. Perdeu o tempo da bola e aí o Cuiabá fez mais um gol lá no seu estádio, jogando diante do torcedor. O gramado também não é essas coisas todas, né? A gente nota aí algumas falhas no gramado, mas isso não justifica a derrota do Fortaleza. Então, o Cuiabá seguiu pressionando, esse lance, né? Aí. Mais um vacilo aí da zaga. Depois das expulsões, né? Do mais um vacilo Kaiser aí da vaga. E do Brits. Pois é, Isidro Pita faz o gol e aí sela o resultado negativo do Fortaleza, né? O Isidro Pita fez mais um gol e aí teve toda aquela confusão. Você olha a dificuldade que a zaga do Fortaleza tem de acompanhar a jogada, né? Aí teve toda aquela confusão envolvendo aí o Renato Kaiser e o técnico do Cuiabá. Mais um gol, vacilo do João Ricardo. Não, mas aí não foi o vacilo ainda não. O VAR foi olhar e o pênalti foi marcado. Foi, a bola pegou na mão do Tinga, 5-0 né? do Fernando Sobral, o conhecidíssimo Fernando Sobral. A bola pegou na mão do Tinga. E aí o pênalti foi marcado. Não tinha mais o que fazer, né? Você nota que não tinha mais o que fazer. O Fernando Sobral bate bem colocado. E aí o resultado é o de 5-0 para a equipe do Cuiabá. É de se destacar, Paulo Sérgio, amigos que nos acompanham, as cenas lamentáveis que tiveram nesse jogo, né? A confusão que teve, o técnico do Cuiabá. Kaiser expulsou, empurrou o Petit. O Petit foi pegar a bola. O Petit não tinha que ter se metido ali. Muito justa a expulsão dele. Pois é. Segurar a bola. Pois é. A bola veio pro lado, ele pegou a bola, foi pegar a bola e foi passar por trás para tentar atrasar o jogo. O Kaiser, esquentado do jeito que empurrou ele valorizou, foi expulso. O que vale salientar também é a reação do Brits, né? Que foi outro jogador expulso. E aí, muito provavelmente, muito provavelmente o nome dele e do Kaiser devem entrar aí em algum julgamento, em alguma análise por parte do STJD. Primeiro, o Kaiser pela agressão de uma forma ou de outra no treinador. Ali, mas desnecessário. Exatamente. E outra, o Brits por ter falado palavras absurdas para o árbitro, né? O árbitro o time estava completamente... Carregou tinta na súmula. Exatamente. O time estava completamente desnorteado com esse resultado. A falta do Kaiser e do Brits
foi muito sentida no segundo tempo, então o Fortaleza que conseguiu esse resultado muito ruim mesmo, principalmente para o emocional do grupo, e agora vem para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo. Agora, é muito importante a gente buscar ao máximo a consciência social, o respeito à dignidade da pessoa humana, respeitar as individualidades, a diversidade. O que enfrenta, por exemplo, o Vinícius, né, na Europa, discriminação, chega à beira da xenofobia, os agressores lá, a justiça foi atrás e teve punição não tão severa como poderia e até deveria ser mais severa, mas o que o árbitro carregou de tinta, né, colocando qual foi a frase que o Brites falou, pode ter, inclusive, desdobramento na justiça comum. Sim. Né, para além da justiça desportiva, pode ter desdobramento. Né? A gente não vai falar isso aqui, até porque o horário não permite, né? Mas o Brites falou uma dúzia de palavrões Segundo do árbitro. O árbitro tem fé, né? Lá no que ele coloca, tem o servidor tem a fé pública, o árbitro deve ter a fé esportiva. Né? E o árbitro colocou, inclusive, que teve sua honra ofendida com todas as palavras do Brites, né? Então, provavelmente deva ter algum desdobramento, mas eu acredito que o desdobramento maior seja na situação do Kaiser. Isso porque houve uma agressão, não deixa de ser uma agressão. Apesar da valorizada ali do pedido, houve uma agressão. Verdade, uma agressão. Houve uma agressão. Foi um empurrão que, de fato, derrubou o treinador e aí gera toda aquela confusão. Aí envolveu Marcelo Boeck, envolveu o dirigente, envolveu o presidente, envolveu um número muito grande de pessoas ali na descida do túnel. Então, tanto é que o Tinga não falou no intervalo, né? O Tinga desceu para falar quando ele estava posicionado ali para dar entrevista coletiva no intervalo de jogo, a assessoria tirou ele. Então, assim, é importante que o Fortaleza consiga se colocar no lugar, consiga ter a cabeça fria para que emplaque de fato essa sequência na Série A do Campeonato Brasileiro, Paulo. O que disse o professor João Pablo Voivoda sobre... Diz que foi um dos jogos raros, difíceis de acontecer. É o que ele acredita nas palavras do professor consagrado e importante Voivoda. Vamos ver. Se você me pide o diagnóstico de que aconteceu hoje ou que acontece, eu tenho minha própria conclusão, me entende? Mas essa conclusão eu tenho que analisar novamente, tenho que falar com meus jogadores, escutar a eles também. Y como siempre encontrar las soluciones dentro del propio grupo, porque las soluciones van a estar y vamos a encontrar soluciones. Estamos hoy con un problema, mas tengo la capacidad, la fuerza y el apoyo para encontrar la solución. Estava ouvindo de alguns torcedores, Paulo, que se eu fosse o Marcelo Paes ou o Alex Santiago, eu tinha demitido o Voivoda. Cara, não, peraí. Não é pra tanto. Não é pra tanto, eu juro que eu vi isso. Não é pra tanto, assim. Uma derrota de 5-0 pro Cuiabá, que não sei o quê, que não tem. Que não chega nem aos pés do Fortaleza. Beleza. Mas para uma demissão do treinador, o Voivoda, ele conseguiu o que nenhum treinador na história do Fortaleza conseguiu, que foi colocar o time na Libertadores. Dos mais vitoriosos do Brasil. Exatamente, né? É um dos mais longevos do Brasil também, só perto do Abel Ferreira. Então, assim... É a história de treinador mais bonita do Fortaleza, eu acho. Sim, desde que o Fortaleza foi fundado. Então, é momento de ter calma, de ter paciência. Tem jogos importantes aí na sequência, o Fortaleza consegue, de fato, pelo elenco que tem, emplacar uma série de bons resultados também. Agora foi impressionante, como logo de início as linhas e colunas do Fortaleza não se encontraram. Os jogadores realmente têm aquela forma de falar quando um time não toma conhecimento do outro e vai para cima. O Fortaleza não tomou conhecimento do Cuiabá porque ele não conseguiu perceber o Cuiabá em nenhum momento. Fortaleza foi engolido. Muito raro. Isso é um jogo realmente muito raro. Né? Fortaleza foi engolido pelo Cuiabá. É um raro acontecimento. Fortaleza foi engolido pelo Cuiabá. Fortaleza não se atentou ao futebol que o time tem, né? Que o time do Cuiabá tinha para esse jogo. Então, é necessário que o Fortaleza preste mais atenção nisso, né? E essa partida mostra o quanto emocional do tricolor estava abalado, né? E o emocional com certeza pesa.
O emocional que eu digo é que o Fortaleza não soube suportar o primeiro gol. Se o Fortaleza talvez tivesse suportado o primeiro gol até o segundo e no segundo tempo tivesse voltado mais atento, né, um pouco mais intenso dentro da partida, talvez conseguisse pelo menos um empate. Mas não foi o que aconteceu. Tomou 4 gols no primeiro tempo e aí o resultado foi esse 5-0. Será que o Tite volta, hein? O Tite foi no banco, não entrou. Pois é, cara. Eu não cheguei a ver se tinha sido algo de última hora, mas acredito que tenha sido só a opção do Vojvoda mesmo, viu? O Fortaleza não divulgou nada a respeito do Tite. Foi a opção do Vojvoda e eu acredito que ele deva voltar, né? Até porque a zaga titular do Fortaleza hoje é Tite e Kusevich. Kusevich está cedido a seleção chilena para a Copa América, né? O Kusevich deve ficar um tempinho ainda fora do Fortaleza. Mas o Tite precisa voltar para esse time. Talvez o Tite entrando ali e conseguindo dar mais essa consistência. O Tite, além de um grande jogador, é um líder muito importante. Né? Eu acho que ele dá ali um equilíbrio. Né? Não exatamente. É ele xinga em campo, talvez consiga mudar um pouco desse ânimo do Fortaleza para conseguir esses resultados, cara. Não, perfeitamente. Ele não é aquele xerifão veloz e tal que chega e tromba e acompanha na velocidade ali, aquele atacante mais velocista, mas é um cara que organiza, é técnico, né? Porque o Cardona também não é veloz. E durante toda a partida, ele não conseguiu explicar o porquê, justificar a sua escalação. Isso. Inclusive na partida do Pita, naquela arrancada, no contra-ataque. Foi nas costas do Cardona. Foi, ele cabeceou, deu um drible da vaca de cabeça. Foi. E passou pelo outro lado e arrancou e o Cardona não chegou atrás, o Cardona não pegou. Não chegou nem perto. O Cardona não pegou. É preocupante. Pois é, e essa é uma questão de posicionamento, né? E você nota que foi uma questão muito forte de posicionamento. O Isidro Pita fez essa jogada e aí, quando o Cardona viu, o cara já estava na frente do João Ricardo, não tinha mais o que fazer. Então, assim, esse start que o Tricolor de Aço precisa ter, principalmente na sua defesa, esse jogo mostrou muitas falhas na defesa do Leão. E agora a classificação da Série A. Vamos ver onde está o Tricolor de Aço. Olha só, 12º colocado. Se a gente for fazer aquela análise, é assustadora. Os 3 pontos, campeonato de 3 pontos. São 4 pontos. Olha lá. O primeiro dentro do G4 que é o Grêmio. É o próximo adversário do Fortaleza, o Grêmio. Exatamente. O 16º, olha, há 3 pontinhos. E ficou bem distante do G4, né? 7 e o pontos. Cuiabá estava na zona de rebaixamento, né? Com esse resultado conseguiu sair, chegou a 14º colocado. Não vinha legal. O Cuiabá vinha lá embaixo na Série A do Campeonato Brasileiro, então foi o resultado que deu ânimo. Eram 10 partidas, né? Eram 10 jogos aí sem um resultado positivo e conseguiu exatamente diante do Fortaleza, que figura na segunda parte da tabela, mas que também não está com a distância tão grande, viu? Para o quarto colocado são 7 pontos. 2 vitórias, um empate, talvez, o Fortaleza consiga aproximar um pouco mais. Então, é necessário que essa virada de chave seja dada o quanto antes para que o Fortaleza não passe perrengue dentro da Série A, Paulo. Agora, o Fortaleza já passou por períodos difíceis, 6 Sim. partidas sem vencer. Em 2022, não conseguia se encontrar. Em 2022, o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na lanterna do Campeonato Brasileiro. Inteiro. Muitos torcedores pediram a cabeça do Vojvoda por isso. Na virada de chave, na virada de turno, Fortaleza conseguiu emplacar os resultados e foi para a Libertadores. Entendeu? Então, assim, é o momento ainda de se colocar os pezinhos no chão, como diz um amigo meu, calçar a sandalinha da humildade, ver onde é que tem um erro, para que consiga consertar o quanto antes. Pois é, o Internacional aqui na 10ª, apesar de não ter mando de campo, porque o estádio Beira-Rio está ainda em recuperação devido à inundação, e o Grêmio também, eu acho que isso tem prejudicado esses 2 times, né? Pois é, cara. O Grêmio, inclusive, vai mandar alguns jogos em Cariacica, né, no Espírito Santo. Então, houve até uma procura pela Secretaria de Esportes aqui do município para ceder o Presidente Vargas para 2 desses jogos, entre eles um Grenal, só que houve essa mudança aí de planejamento e esses jogos vão para o Espírito Santo. Mas prejudica... Lá, né? Mais perto. E assim, você tem um estádio maior, que comporta mais torcedores, aí dependendo do porte do jogo, talvez seja mais interessante. Para o Castelão, acredito que fora de cogitação, até pela carga de jogos que o Castelão já tem, mas que seria um grande jogo aqui em solo cearense, seriam esses 2 jogos do Grêmio. Entretanto, você nota que o Grêmio, de fato, foi mais prejudicado até que o próprio Internacional, né? Porque
tá dentro da zona de rebaixamento. Mas eu não acredito que o Grêmio deva manter-se assim durante todo o campeonato, não. Tem um elenco muito bom, tem um elenco muito consistente, né? O próprio Internacional também, então acredito que com o decorrer da competição o Grêmio Internacional sobe mais nessa tabela. O que me surpreende aqui nessa tabela é o Palmeiras não conseguir se manter. Exatamente. Pelo investimento do Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, né, com o Hulk. O Hulk está cansado, não? Pois é, foram os dois últimos campeões, os três últimos. O cara campeões. joga muito. Nas 3 últimas temporadas deu Atlético e deu Palmeiras, né? O Flamengo e Botafogo, que já era esperado, né? O Botafogo pelo investimento, o Flamengo também. E o Bahia vem surpreendendo também, né? Depois do investimento do Grupo City, o Bahia é terceiro colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma grande competição, investiu muita grana nos seus atletas, trouxe o Everton Ribeiro do Flamengo, conseguiu tirar o Everton Ribeiro do Flamengo e está aí se mantendo, né? Com o Rogério Ceni à frente e conseguindo bons resultados também. E o Fortaleza volta a campo contra o Grêmio, na Arena Castelão, nesta quarta-feira, 20h30. E aí, o Vojvoda, a partir do que ele analisou, disse que tem um diagnóstico. Ele foi muito discreto. Disse, olha, tem um diagnóstico, eu sei o que foi. Falou que vai reunir com os jogadores. Ele tem uma fala, a gente percebe que ele sabe o que está dizendo quando não problematiza a questão. Né? Ele diz, olha, eu tenho um diagnóstico, vou conversar com os jogadores, né? A gente vai se entender, preciso ouvir os jogadores, ele não fala que vai só falar, que vai dizer o que estava errado, o que tem que mudar e dar dura no, né? Tem treinador que faz isso, né? Que publiciza algo que não tem necessidade. Isso desmotiva. Total, o Vojvoda não é disso, cara. O grupo, né? O Vojvoda não é disso. O Vojvoda é um cara bem na dele, assim. Ele trata o que é para ser tratado de forma interna internamente, o que é para ser tratado exposto para todo mundo, ele expõe. Então, assim, ele é um cara que sabe separar muito bem as coisas. Inclusive, a gente não vai mostrar aqui não, mas o Alex Santiago, presidente do clube, e o senhor do Fortaleza, Marcelo Paes, eles também consideram uma fala rápida, uma coletiva de cerca de 5 minutos. O Marcelo Paes dizendo que, a exemplo do Vojvoda, há uma análise do que aconteceu, há um levantamento de dados, de fatos, de ocorrências, e ele falou em postura esportiva. Sim. Marcelo Paes falou, olha, qualquer questionamento sobre alguma postura esportiva, né, isso quer dizer o quê? Que o problema... o Vojvoda, ele tem aquela de sempre puxar para si. Olha, eu tenho a culpa. Claro, o treinador também tem culpa, né? Mas quando o time não se encontra, não faz aquilo que foi determinado, a equipe, ela tem uma certa autonomia dentro de campo, porque o treinador não pode entrar dentro do campo. Exatamente. Né? Nem sempre a culpa é do treinador. Nem sempre a gente pode dizer, olha, realmente o Vojvoda, como esse torcedor que você falou aí, não, dispensa, né? Manda embora o Juan Pablo Vojvoda, né? Não é assim. E assim, vamos lá, o Vojvoda ele já teve diversas sondagens e propostas de diversos clubes do país e do exterior, tanto aqui no Fortaleza. E ele é um cara que cumpre contrato. Ele pode ter uma proposta bilionária dos Emirados Árabes, no meio da temporada ele não vai sair, ele só vai sair quando terminar o contrato. Tanto é que na temporada passada houveram essas conversas, e ele disse que só ia pensar em outra proposta ao fim da competição. No fim da competição, entrou num acordo com o Marcelo Paes, continuou. E é o que eu acho que vai acontecer nesta temporada também. O Fortaleza não deve terminar muito ruim o Campeonato Brasileiro, não deve terminar ainda com bons resultados. E quem sabe uma classificação para a Sul-Americana, né? Já que o Fortaleza, nessas 3 últimas temporadas, conseguiu se classificar em todas. Do ano passado, chegou até a final da Sul-Americana. Então, o Tricolor de Aço consegue aí, de fato, uma boa sequência, bons resultados. E acho que isso não deve ser tanto problema, não. Agora, Carlos Henrique, o Vojvoda falou à imprensa, disse quais as providências que ele, enquanto treinador, enquanto comandante, líder máximo, maior do grupo de atletas, irá fazer e já deve estar fazendo. Agora, é sintomático quando o presidente e o senhor vão também a público. Sim. Porque o Fortaleza vinha numa sequência até aceitável. E aí acontecem esses percalços, e aí os dirigentes, os gerentes, os responsáveis, que precisam, inclusive, junto com todo o grupo, com o Vojvoda, com todos os funcionários ligados ao departamento de futebol, apresentar resultado para a SAF. Pois é. E aí todo mundo tem que vir
Não como passar a mão na cabeça, nem tirar nenhuma limpa na história, mas a postura, talvez em outros momentos, penso eu que eles não teriam vindo assim por um 5-0, mas vieram uma postura de responsabilidade, né? Pois é, cara, eu já penso diferente de você. Eu penso que eles vieram exatamente pelo 5-0, pela forma como foi. Quem é acostumado a ver os jogos do Fortaleza como a gente, eu não lembro de ter visto uma postura tão ruim do Fortaleza nesses últimos anos como foi diante do Cuiabá. Nem quando o Fortaleza figurou o primeiro turno inteiro na lanterna da competição. Nem na Série C. Nem na Série C, porque o Fortaleza jogava de igual para igual. Na Série A, em 2022, quando o Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na lanterna, o Fortaleza jogava bem. O Fortaleza tinha um bom futebol, só que o Fortaleza não fazia gol. E como a gente falou no início do programa, quem não faz, leva. Então, os resultados, o Fortaleza pecava por não fazer gol. Dessa vez, não foi um negócio de gol, não. Também foi não fazer gol, mas a postura do Fortaleza foi algo de outro mundo, né? Então, o Marcelo Paes e o Alex Santiago vieram também por isso, pela postura do Tricolor de Aço, para demonstrar para o torcedor que eles estão cientes do que aconteceu e que eles vão fazer tudo o que for possível para melhorar dentro de campo. E a torcida deve ter gostado de o mandatário, né? Usavam muito antigamente, o mandatário via público, né? Diz, olha, a gente está ciente, a gente tem a humildade de reconhecer o problema, né? Há um problema e vamos ajudar. Eu nem sei se gostou tanto, sabe? Mas até por conta de todo o contexto. Mas era algo necessário e que era para o Marcelo e para o Alex fazerem, né? Para demonstrarem essa liderança que eles têm à frente do Fortaleza, todos os dois, né? E é bom tratar os assuntos, né? Total. Dizer o que pensa, de que maneira vai encaminhar a resolução, porque a torcida espera sempre. O torcedor, ele quando escuta um dirigente, aí ele vai concordar ou discordar. Mas é muito bom ter essa transparência. Eu acho que é um momento de transparência do Fortaleza Esporte Clube, da sua diretoria, né? da diretoria da SAF Fortaleza. E o Ferroviário visitou Carlos Henrique Costa e você que está sintonizada aqui no Resenha de Artilheiro, o Atlético, lá em Minas Gerais, no sábado, né, e sofreu uma dolorosa virada lá em São João del Rei por 3-1. Vamos ver. O Tubarão da Barra começou bem e abriu o placar logo no primeiro minuto com Gabriel Martins. Mas o Esquadrão de Aço chegou ao empate com Jonatas, artilheiro da Série C com 8 gols. E virou na segunda etapa com tentos anotados por Danilson e Danilo. Pois é, destacar, Paulo, que o técnico do Atlético é o Roger, né? O ex-atacante que jogou Ceará, jogou no próprio Corinthians, né? O Carequinha que jogou aqui por aqui. Sim. Ele que fez um grande resultado. O Ferroviário vacilou muito nessa questão da postura de jogo, né? Porque fez o gol, conseguiu fazer o primeiro gol e tomou uma virada do time, assim. Quando você faz um gol, como o Ferroviário fez, você precisa controlar um pouco o adversário, né? Seja se fechando, seja abrindo um pouco mais pelas laterais quando há necessidade, mas o Ferroviário foi vítima do Atlético de uma forma completamente desnecessária, né? Um resultado que seria até importante para o Paulinho Kobayashi nessa volta ao Tubarão da Barra, mas aí uma derrota, o Tubarão da Barra saiu lá de Minas com resultado negativo, claro, o torcedor não gostou e nada. Você acha que o Ferroviário cochilou um pouquinho em reforçar o elenco para esta Série C? Porque Série C não é Série D. Cara, eu acho também, mas assim, eu não creio que isso seja determinante para essa sequência de resultados. Eu acho que a mudança técnica favoreceu isso também, sabe? O time vinha com um planejamento do Maurício Copertino desde o ano passado, né? E aí troca para o Paulinho Kobayashi, que não deu tempo ainda o elenco entender o que prega o Paulinho Kobayashi, né? Até mesmo ele sendo treinador, ter sido treinador no ano passado, ter conquistado aí o título da Série D novamente pelo Ferroviário, mas o Paulinho não conseguiu ainda emplacar a sua filosofia de jogo na equipe coral, né? Então, acredito que essa queda de rendimento do Ferroviário tenha se dado principalmente e também
pela troca de treinadores no meio da temporada. O Atlético que assumiu a liderança da Série C com 21 pontos. O Ferrão está com 7 pontos na competição até agora. Importante se destacar esse trabalho sendo feito pela equipe mineira, né? Do Roger. O Atlético tem feito essa consistência na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, claro, como eu falei, o Tubarão da Barra precisa ter um pouco mais de volume de jogo e um pouco mais de atenção antes de cada partida, para que consiga voltar a dar dor de cabeça para os seus adversários. Os ares lá de São João del Rei, cidade histórica, né? Cidade que tem uma arquitetura barroca, belíssima, deve estar fazendo bem lá para os jogadores. Só dar uma rápida passada aqui na classificação da Série C, a gente não vai ter aqui exposto, olha, o Atlético primeiro, o Botafogo da Paraíba segundo, olha aí, né? O São Bernardo, de São Bernardo do Campo, São Paulo, é o terceiro, Ferroviária, olha, 2 de São Paulo, no G4, a Ferroviária é a 4ª colocada. 21, 20, 17, 17, respectivamente, as pontuações. Aí vem Volta Redonda, 5º, 6º, Londrina, né? Nós temos ainda o Figueirense 7º, Ipiranga 8º, Tombense 9º, o Remo é o 10º, ABC 11º, Aparecidense 12º, o Náutico, que joga daqui a pouco com o Floresta, é o 13º, aí vem o Confiança, o nosso Ferrão, 15º aí, precisa se livrar aí dessa visão pelo retrovisor, tão próximo, né, do Z4. Aí Sampaio, a Bolívia querida, infelizmente aí na 17ª, eu gosto muito do Sampaio. Demais, muito eu também. Aquela camisa, muito bonita. Estava recentemente lá em Tianguá, e o pessoal do Maranhão vai muito ali para a Serra, sabe? Estava lá uma moçada com aquela camisa bonita, brilhantando, deixando a Serra mais bonita. Aí vem CSA, São José e o nosso Floresta, que joga daqui a pouquinho contra o São José, na verdade, né? O Floresta joga... O Floresta joga contra o Náutico. Aliás, o Ferrão... O Ferrão joga contra o São José, né, do Rio Grande do Sul, que não sofreu, o estádio São José. Fica numa região, eu não sei exatamente se é norte, eu acho que norte ali de Porto Alegre, e não sofreu com as enchentes. O São José está conseguindo treinar, inclusive está sendo local para recebimento de donativos, né, para distribuir para o restante da cidade de Porto Alegre. E aí o Ferrão joga contra o São José, né, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. Grande duelo para o Ferroviário. Lembrando que o São José manda o jogo lá, o estádio do São José lá no Rio Grande do Sul é gramado sintético, né? Completamente sintético. Parece dos campos sintéticos que tem aqui em Fortaleza, por exemplo, das areninhas e tudo mais. Não chega aos pés de um gramado de uma arena da Baixada, né? Do Atlético Paranaense, mas é uma equipe que se faz valer muito bem do seu gramado. Vamos ver como é que ele vai se portar jogando aqui no Presidente Vargas. Pois é, e como a gente já tinha falado, o Floresta, que é o nosso outro time na Série C e que precisa reagir, senão vai voltar lá para a Série D, joga às 20 horas contra o Náutico, lá nos Aflitos, que é outro que precisa, tem história, né? Tem nome, tem história, precisa realmente reagir. E com esta torcida pelo Floresta, a gente vai finalizando por aqui. Carlos Henrique Costa. É nóis. Obrigado. Um abraço. A sua velocidade, o seu posicionamento e a palavra certa nos comentários. Olha aí, tamo junto. Obrigado, tá, meu irmão? Valeu demais. Vamos nessa. A casa é nossa. Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, edição e narração. Hoje, excepcionalmente, a apresentação do Paulo Sérgio Cordeiro. Eu. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleidson Shoa, edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações, direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio, comentários dele, Carlos Henrique Costa. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, às 16 horas e 30 minutos, canal 7.2, no YouTube também e no portal, no site da Câmara, cmfor.ce.gov.br. Na Rádio Fortaleza FM 90.7, o Resenha de Artilheiro é às segundas e sextas-feiras, das 11 horas da manhã à 1 da tarde. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.